Não, vamos lá então. Parece se confirmar o que especialmente analistas israelenses estavam colocando. Israel tem uma tradicional, eu estou falando com certa ironia, dedicação ao Irã como seu principal inimigo e adversário, estuda aquele país profundamente, e alguns especialistas israelenses que vieram a público nos últimos dias tinham como cenário principal este de agora. O regime mata um monte de gente, não recua em nada e consegue ir tocando como está tocando. Até quando, Muna, você se arriscaria? Olha, essa região é muito imprevisível. Aí eu faço coro a você, né, quando você diz que os israelenses acompanham com lupa o Irã, a recíproca também é a mesma. Né? O que eu posso dizer, esse conflito, essa situação, né, essas manifestações no Irã de hoje, elas são muito atípicas no sentido da repercussão que estão tendo. Né? Essas manifestações elas têm aconteceram em 2009, né, a Revolução Verde, depois em 2022, com a morte, né, a prisão e a morte da Mahsa Amini, e agora. Sendo que agora, muitos analistas também estão dizendo que essas manifestações se aproximam das de 1979, quando houve a Revolução Islâmica. Então, é um outro contexto de 2022. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a adesão, o motivo é outro. Né? Então, agora, em 26, 25, 26, as manifestações começaram por uma questão econômica. A hiperinflação, os preços dos alimentos subindo, embora não haja desabastecimento, crise hídrica, crise energética, os ayatollahs, né, a gente fala o clero, né, o governo iraniano, indo com tudo, com muita repressão, apontando, inclusive, que isso pode ter interferência externa. E aí começa a acontecer um outro fenômeno também, uma outra relação, que a população a favor do regime começa a ir para as ruas. Porque o que está acontecendo? O regime ele não está enfraquecido, no sentido de que a estrutura de poder do Irã é uma estrutura muito diferente, por exemplo, do caso da Venezuela. Você não vai depor só, por exemplo, o líder supremo. A estrutura iraniana, você tem, são várias instâncias dentro do poder, são vários, como assim, termos didática, mini-estados. Então, você tem a Guarda Revolucionária, você tem a polícia, você tem o Conselho Revolucionário, você tem a Guarda Moral. Então, é uma estrutura muito bem amarrada e que contempla tanto a elite política quanto a elite militar, né, quanto os militares. E hoje, mais ainda, não há uma liderança firme, interna, de oposição, que organize a oposição do regime, ao regime. Uma oposição que a gente possa dizer é esse grupo que vai assumir.